João capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 15, versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus de poder e glória, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, diante do Teu poder e da Tua graça, e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir este culto, venha conduzir nossas vidas, venha falar conosco, conforme tudo aquilo que o Senhor já se propôs a estar operando em nosso meio. Eu sei, Senhor meu Deus, que muito antes das vidas que aqui estão chegarem a este lugar, ou se propuserem a estar aqui nesta noite, muito antes, Senhor, desta vida, deste amigo que aqui está, receber o convite e aceitar, o Senhor tinha algo preparado para esta vida. E por isso, Senhor Deus, fala conosco, opera o Teu milagre, as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas, opera o Teu sobrenatural, Senhor. Aquele que por força maior não pôde vir, meu Deus, alcança esta vida também com o Teu sobrenatural, porque Tu és o Deus que tudo sabe, tudo pode, e que está em todos os lugares e conhece todas as coisas. Acampa Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, que todo espírito maligno de contenda, meu Deus, de retaliação e de revide contra a vida da Tua igreja, já seja dilacerado e caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque nós declaramos somente a Tua presença em nosso meio, declaramos somente o Teu operar em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus Cristo. Oh, glórias. Aqui no Evangelho de João ele diz, e para que você possa entender, João era considerado um grande amigo do Mestre, aquele que deitava no seu ombro, aquele que participava de grandes coisas com o Senhor, aquele qual único estava aos pés do Senhor Jesus no momento da crucificação, cuidando da sua mãe Maria, o qual Jesus olha para João, olha para Maria e diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, mãe, cuida deste meu amigo que eu tanto amo, que tanto andou comigo, que confiou nas minhas palavras. Filho, cuida desta mãe, que através do Espírito Santo de Deus me colocou neste mundo para que eu pudesse fazer a obra que vim fazendo. E o Senhor Jesus, através desse evangelho, fala algo muito lindo. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida, a sua vida, pelos seus amigos. Por mais que eu ame a tua vida, por mais que você ame a minha vida, nós não temos essa autoridade, nem esse poder, e muito menos essa disposição de entregar a vida por alguém, mesmo porque seria um pecado, porque o único que poderia fazer isso fez, e se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus revela algo muito mais lindo ainda e diz: olha, eu não vos chamo mais de servo, porque o servo, ele não sabe o que seu Senhor faz, mas o seu amigo sabe, e por isso eu falo com vocês do modo que vocês possam entender, como meus amigos, porque aquilo que o Pai mandou eu fazer e dizer, eu estou fazendo e dizendo a cada um de vocês, porque vocês não são meus servos, mas são os meus amigos. Irmãos, desde pequeno, quando nós nascemos e começamos a ser doutrinados na palavra do Senhor, começamos a seguir as religiões das nossas famílias, verdadeiramente nós começamos a entender e imaginar que Deus é um velhinho que está sentado no trono, de cabecinha branca, muito antigo, dando ordem ao mundo, aos seus anjos, e que nós achamos que muitas vezes, pelo aquilo que nos contam, que Deus é um Deus muito carrancudo, um velhinho muito maldoso, porque nós vemos lá no Velho Testamento tantas coisas que o Senhor Deus mandou fazer e que tirou a vida de tantas pessoas.
Mas na verdade, querido, Deus não é nada disso que nós aprendemos na nossa infância. Deus é uma presença sobrenatural nas nossas vidas. É aquele que nos ama, é aquele que deu o seu único Filho, Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Estamos aqui hoje adorando a sua presença, o seu poder, para sermos recuperados e salvos de um mundo maligno, de sermos curados das nossas enfermidades, de sermos libertos da opressão que havia sobre nossa vida. Irmãos, Deus, desde a criação do mundo, e eu não quero discutir teologia aqui com você, porque senão vai muito mais além do que isso, mas quando Deus ele começa a olhar a terra, sem forma, vazia, em trevas, e diz que o seu Espírito parava sobre a face das águas, Deus olha tudo aquilo e fala assim: isso daqui pode ficar algo muito gostoso, pode ficar algo muito lindo de se ver e viver. E o Senhor então começa a criar o mundo, começa a dividir os luminares, começa a trabalhar toda a terra, fazer o plantio, começa a florescer as flores, criar os animais. E quando ele vê tudo pronto, ele disse: eu preciso colocar alguém para tomar conta de tudo isso para mim. Eu preciso criar uma pessoa à minha imagem e semelhança, para que eu possa me relacionar com ele, para que eu possa manifestar o meu amor e ser amado por esta pessoa. E Deus então começa a formar um boneco do pó da terra e cria Adão. De Adão, da costela de Adão, cria sua mulher Eva, e surgem os primeiros seres humanos na face da terra. E para Deus havia uma alegria tão grande de olhar para as suas criaturas e dizer: eu posso ter um relacionamento com eles, eu posso caminhar. Tanto é que Deus, a presença do Senhor Deus, descia todo entardecer no jardim do Éden e passeava com os seus servos. Irmãos, que coisa linda. Imagina hoje, no final de um dia de trabalho, do teu cansaço, das tuas pelejas, aonde talvez muitas pessoas te afrontaram, não te deram o devido valor, o Senhor Deus descesse e começasse a caminhar com você até o teu lar, até você chegar ao seio da tua família. Seria muito lindo, não seria? Mas eu quero te dizer que isso é real nas nossas vidas. Isso é verdadeiro, irmãos. Não só no entardecer, mas no amanhecer, na madrugada, durante todo o dia, o Senhor Deus está ao nosso lado. O seu Espírito Santo está nos conduzindo. Irmãos, todas as vezes que eu entro no meu carro para trabalhar, eu digo: Espírito Santo, esteja comigo. Abençoa o meu ir, a minha permanência e o meu voltar. E quantas vezes, irmãos, viajando, anos anteriores, onde eu trabalhava em outra empresa, eu senti o próprio Deus sentado naquele banco do carro, falando comigo, me confortando, me dando livramento de tantos acidentes. E eu pude ver que a promessa do Senhor se cumpria na vida daquele que é fiel, daquele que aceita o Senhor. Não só Adão e Eva pôde viver isso, mas nós também podemos viver. Mas a malignidade do coração do homem, irmãos, a soberba, a vontade de viver as suas próprias vontades e desejos, levou o homem a pecar contra Deus. Levou o homem a pecar contra Deus e fazer com que houvesse uma separação, um abismo entre Deus e a humanidade. Mas Deus nunca desistiu da sua criação. Deus então, quando Ele vê a terra toda pecaminosa, Ele olha para a face da terra e Ele encontra uma família temente a Ele. Ele encontra um homem chamado Noé, que Ele podia chamar de amigo e dizer: amigo, eu posso confiar em você, pois eu tenho uma grande obra e somente um amigo que me entenda e que possa saber que eu quero continuar aquilo que eu criei, pode fazer esta obra. E Noé abre o seu coração e diz: Senhor, pode contar comigo. Não importa as dificuldades que eu vou enfrentar, não importa as barreiras que eu vou estar à minha frente, não importa as pessoas que vão zombar da minha fé, me criticar, eu vou fazer a tua vontade. Ele começa a construir uma grande arca, começa a cumprir o mandato do Senhor. E ele ali dá início, nós conhecemos a trajetória do dilúvio, ele dá início a uma nova geração, a uma geração que adorava o Senhor. Mas a terra sempre, irmãos, foi caindo em pecado, foi sempre se separando do Senhor. E Deus então olha para um homem chamado Abraão, um homem que já era rico,
um homem que já tinha família, que já tinha lugar para morar, que já tinha bens, um homem, irmãos, que não precisava de mais nada na sua vida para viver, ele tinha tudo. Mas de repente Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu tenho algo para a tua vida, eu tenho um grande negócio para a tua vida. Se você sair da tua casa e da tua parentela e for a um lugar que eu te mostrar, eu te farei uma grande nação. Houve um determinado momento que Deus falou a Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas dos céus, e se você puder contar, que isso vai ser impossível, esse será o tamanho da geração que eu colocarei através da tua vida. Se você puder contar a areia do mar, Abraão, que é impossível, deste tamanho será a descendência que sairá de você. Irmãos, Abraão, ele não mediu esforços. Abraão deixou tudo de lado. Abraão deixou riquezas, deixou a sua família, deixou a sua morada e foi para um lugar que ele não sabia onde que era, mas ele sabia que o Deus que chamou ele estava direcionando a ele um lugar melhor. Ele foi fazer a vontade do Senhor. Nós vemos uma grande característica na vida de Abraão, que quando Deus pede para ele o filho da promessa, Isaque. Irmãos, por mais fé que eu tenha no Senhor e mais obediência, se o Senhor me pedisse o meu filho hoje, eu estremeceria. Eu faria como Moisés: Senhor, mas se tiver outra possibilidade, faça, deixa meu filho aos meus braços. Abraão mesmo, quando ele viu seu sobrinho Ló, que seria sacrificado numa cidade pecaminosa, que seria destruída, ele começa a falar com o Senhor: Senhor, mas se tiver ali algumas pessoas que não estão pecando, que são dignas, o Senhor ainda vai destruir a cidade? Ele diz: não, se houver essa meia dúzia de pessoas, essas 10, essas 20, se houver uma pessoa, Abraão, eu não vou destruir a cidade, por amor a essa vida. Mas eu sabia que não havia ali, até o coração de Ló estava contaminado. Mas por amor da vida de Abraão, Deus dá a oportunidade de Abraão resgatar a família dele. Irmãos, quando nós vamos ali em Hebreus, nós vemos os homens de Deus falar de Abraão e dizer: este verdadeiramente, pela sua fé e pelas suas obras e a sua obediência a Deus, foi chamado amigo de Deus. Irmão, será que hoje nós podemos ser chamados amigos de Deus? Será que hoje nós temos oferecido ao Senhor aquilo que Ele tem nos pedido? E o Senhor é um Deus que não pede muita coisa, irmãos. Deus, Ele não pede que nós sacrificamos nada. Deus não pede os nossos filhos como sacrifício. Deus, Ele não pede para que você possa deixar tudo de lado para servir ao Senhor. Servir ao Senhor é muito simples. Pastor, mas eu ouvi dizer que para servir a Deus, eu tenho que deixar tudo de lado. Eu tenho que ter uma nova vida. Realmente isso é verdade. Irmãos, a verdade é que quando nós somos jovens, nós olhamos para o nosso físico, para a nossa vida, para a saúde que temos, para o vigor que temos. E quando as pessoas nos convidam a servir a Deus, a vir a um culto, nós olhamos e falamos assim: eu não preciso de Deus. Eu tenho saúde, eu tenho vigor, eu tenho uma vida toda pela frente. Quando eu me tornar velhinho, então eu vou pensar nesse negócio de servir a Deus. Passa-se anos e anos, e quando nós chegamos numa determinada idade e somos convidados a servir ao Senhor, muitas vezes no nosso coração, o que acontece? Eu vivi até agora da minha força, da força do meu braço. Eu fiz tudo até agora da forma que eu bem imaginei, e tudo deu certo. Para que eu vou servir a Deus? E é verdade, irmãos. Muitas pessoas é dessa forma. Muitas pessoas foram convidadas na sua juventude a servir ao Senhor e nunca quiseram, porque sempre acharam que não dependeriam do Senhor, não precisariam do Senhor. Passaram a sua vida inteira fazendo da maneira que queriam, da forma que pensavam. E quando chega na sua velhice, diz: eu não vou entregar minha vida ao Senhor, porque eu fiz tudo da forma que eu pensava e tudo deu certo. Mas existe uma realidade ao contrário, e essa realidade eu pude viver na minha vida, irmãos. Com 16 anos de idade eu comecei numa enfermidade
que eu passei por vários médicos e ninguém sabia o que eu tinha. Eu procurei todas as formas e religiões que você pensar, para que eu pudesse ser liberto daquele mal que estava na minha vida. Médico algum conseguiu dar jeito, religião alguma conseguiu transformar a minha doença em saúde. Eu cheguei num só mês gastar o meu salário, o salário da minha mãe, dentro de um centro de macumba, comprando coisas para o diabo, mas nada resolveu, só piorou. Foi então que 2 amigos me chamou e disse: Reinaldo, você já perdeu tudo, mas tem algo que ainda Deus quer trabalhar, é nesse fôlego de vida que ainda existe em você. Eu falei: mas não vem com essa história de crente pro meu lado não. Eu não quero pôr os pés dentro de uma igreja crente. É tudo louco, tudo grita, tudo é maluco. Eu não preciso falar para vocês aonde deu isso. Mas aqueles amigos não desistiram de mim, irmãos. Eles viam meu sofrimento, a minha angústia. Eles me viam a cada dia mais definhando, ficando pele e osso. O meu falecido pai dizia: eu tinha medo de olhar para você sem camisa, porque eu sabia que a qualquer momento eu ficaria sem meu filho. Eu estava numa decadência muito grande, irmãos. E aqueles meus amigos, meus pais na fé, não desistiram de mim ao ponto de bater na minha casa todos os dias e dizer: vamos para a igreja, não perca a oportunidade de ser curado, Deus tem uma grande obra na tua vida. E houve um dia, irmãos, que a minha esposa, ainda na época noiva, começou a passar as mesmas dores e enfermidades. E talvez quando nós estamos passando por algo, por algum transtorno, alguma luta e é conosco, nós lutamos de tantas formas e tantas maneiras e deixamos sempre Deus de lado. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar, porque quando Ele permite alguma coisa tocar na vida daquele que nós amamos, quando nós vemos um irmão enfermo, um filho enfermo, quando nós vemos a nossa esposa, o esposo, nós falamos: Senhor, por que não eu? Se eu pudesse, me colocaria neste lugar para sofrer o que ele está sofrendo, para que ele não pudesse passar por isso. Eu sei que muitas mães e pais que estão aqui dariam a vida pelos seus filhos, para não ver eles passando o que estão passando. E quando eu vi a minha futura esposa passando por tudo aquilo, eu me senti culpado, porque quantas vezes eu cheguei na casa dela para namorar ela de sábado, e ela estava buscando a Deus no culto da igreja quadrangular, e eu chegava lá, e ela chegava na casa dela e eu zombava dela. Quando você ficar com esse negócio de igreja, atrás de igreja, por que você não chega mais cedo para a gente aproveitar o nosso momento de namoro? E ela desistiu, irmãos. Foi verdade, você não quer nada com nada, eu estou indo para buscar para você. E ela desistiu, mas quando eu vi a situação chegando na vida dela, eu me senti culpado, porque eu sabia que aquilo era espiritual, estava se transferindo da minha vida para dela, e eu tinha certa culpa, porque quando ela foi buscar a Deus pela minha vida, eu não aceitei e zombei. Eu entrei em desespero. Eu bati na casa dos meus amigos, que eram 3 casas abaixo da minha, nós fomos criados juntos. Isso, o negócio complicou. Está acontecendo isso, isso e aquilo. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que naquele dia o pastor da igreja estava na casa deles. Ele disse: vem cá que eu quero que você conheça alguém. Eu chego lá, está o pastor Donizete. Não me esqueço da imagem daquele homem e tudo o que ele fez pelas nossas vidas. Ele me abraçou. Ele disse: vem cá que eu vou orar com você. Ele orou comigo, orou pela minha esposa hoje. Ela não estava presente. Ele disse: Deus tem um projeto na tua vida muito grande, e você precisa se render ao Senhor, entregar a sua vida a Deus, para que Ele possa te levantar em muito pouco tempo deste mal e desta enfermidade. Os meus amigos disseram: vamos lá 7 sexta-feiras, vamos fazer uma corrente, e Deus vai te libertar. Irmãos, eu fui a primeira semana, e foi uma luta muito grande, porque eu cheguei naquele lugar, as pessoas cantavam hinos de louvores, como nós fizemos no começo deste culto. As pessoas aplaudiam o Senhor, as pessoas glorificavam o Senhor, as pessoas iam à frente da igreja e diziam: eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. E o meu estômago queimava, alguém parecia que esmurrava ele, e eu via a alegria daquelas pessoas, me incomodava.
A alegria daquelas pessoas me incomodava ao ponto de quando elas estavam cantando, louvando ao Senhor, a igreja era formada de cadeiras de madeira. Eu tinha vontade de pegar aquela cadeira, irmãos, e jogar no meio da congregação e sair correndo. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Fui pelo segundo, pelo terceiro culto, e Deus foi brandando meu coração. Eu fui me sentindo mais à vontade. Mas como o inimigo é sujo, não quer ver a nossa bênção, não quer ver a nossa vitória, ele começou a se manifestar na vida da minha esposa, e ela não queria ir. Nós chegávamos na frente da igreja, estava brigando. O diabo começou a usar a mente dela. Foi uma luta muito grande, mas nós vencemos as 7 semanas. E eu olho para minha mãe, que sempre me levou para terreiro de macumba, de feitiçaria, não aceitava eu estar indo à igreja. Olho para ela e falo: mãe, eu estou me sentindo melhor. Ela disse: a vida é sua, faça dela o que você quiser. E eu continuei indo. Comecei mais com frequência na igreja. E quando chega 3 meses, irmãos, 3 meses, eu percebo que eu estava curado. Eu percebo que o meu estômago já não doía mais. Eu percebo que as roupas que eu estava usando já estavam sendo preenchidas. Eu estava engordando. Deus já estava operando na minha vida, irmãos. Operou tanto que de 52 quilos eu fui para 103. Eu falei: Senhor, menos um pouquinho, Pai. Pode diminuir um pouquinho a carga aí, porque já está pesando o joelho. Irmãos, é assim que Deus age. É assim que Deus opera. Deus, quando Ele olha para Abraão, Ele gera uma nova nação, um novo povo. Ele escolheu aquele homem para ser o seu amigo. E tanto é que no Novo Testamento ele foi reconhecido como amigo de Deus. E eu quero te dizer algo no meu coração, para o teu coração nessa noite, irmãos. Eu quero andar pela terra, eu quero chegar no meu trabalho, eu quero chegar na congregação que eu congrego, eu quero chegar lá na glória com o Senhor e saber que eu sou um homem reconhecido como amigo de Deus, porque eu tenho deixado as coisas do mundo, à vontade da minha carne, para servir ao Deus da minha vida. Porque ninguém pôde fazer o que Deus fez por mim. Ninguém pôde levantar o meu casamento como Deus levantou o meu casamento. Ninguém pode fazer uma mulher estéril ter um filho que hoje divide o altar comigo. Esse é o Deus que opera, irmãos. Mas mais uma vez a humanidade peca contra o Senhor, faz a sua própria vontade, esquece de Deus. Mas Deus nunca desiste do seu povo. Ele olha e diz para o seu filho, o seu único filho: você vai até lá, você vai contar todos os meus planos para a humanidade, você vai pregar a minha palavra, você vai ser sacrificado como um cordeiro mudo na cruz do Calvário. E o meu povo, quando olhar para você, aceitar você, terão livre acesso ao meu trono. Jesus também prontamente, irmãos, disse: Pai, aquilo que tu mandaste e aquilo que tu quisestes, farei eu, para agradar ao Senhor. Jesus então nasce, irmãos. Logo no início do nascimento de Jesus, há uma sentença por Herodes que toda criança de 0 a 2 anos deveria ser sacrificado e morto, porque haveria ali uma perseguição logo no nascimento de Jesus, porque o inimigo sabia que Jesus ia fazer um estrago na humanidade, ia arrancar muitas almas da mão de Satanás. E Jesus então cresce. Jesus então, com 30 anos, ele passa pelas águas do batismo através do seu primo João Batista e começa o seu ministério. Um ministério relâmpago de aproximadamente 3 anos, mas em 3 anos ele foi um homem que até hoje tem um legado na face de toda a terra. Até hoje, mesmo aquele que não crê, mesmo aquele que não aceita, sabe quem é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus então começou a pregar, começou a ser perseguido, começou a ser envergonhado. Mas ele passava, irmãos, olhando para cada uma das pessoas que estavam aprisionadas, mortas espiritualmente, jogadas à beira das ruas, enfermas, cegas, coxas, surdas, mudas, e que você não sabe, querido, essas pessoas não tinham valor para a sociedade, era como um lixo. A pessoa que não ouvia, que não falava, que não andava, a pessoa que era leprosa,
Ela não podia ficar ao seio da sociedade, não podia ter uma casa, ela era jogada, ela tinha que viver mendigando esmolas, pedindo para que pudesse ter uma sobrevivência. E Jesus então vai passando aqueles lugares e vai enxergando cada vida. E diz: amigo, tu queres enxergar? Senhor, é o que eu mais quero, mas não tem ninguém que faça isso por mim. E Jesus olha para ele: filho, não se importa com o que falaram para você até agora, o que fizeram para você. Eu quero dizer que agora abra os teus olhos e enxerga. Ele chegava ao surdo e olhava ao surdo e disse: quer ouvir? E aquela pessoa talvez fazia: quero, um sinal, algum gesto. E Jesus tocava os ouvidos daquela pessoa e disse: abra-te ouvidos, Sefatá. E ele começava a ouvir a voz do mestre, irmãos. Quantos coxos, paralíticos, o Senhor diz: levanta da tua cama e anda. Havia um homem há 38 anos sofrendo em cima de uma cama, sendo humilhado, esperando algum amigo colocar ele naquelas águas do tanque de Betesda, mas não havia um amigo, irmãos, um amigo. Todos estavam interessados na sua própria cura, na sua própria vontade. Mas chega Jesus e olha: filho, tenho visto você aí nessa cama. Ele falou: se é verdade, Senhor, eu nunca te vi por aqui, mas eu quero te contar a minha história. Por 38 anos eu estou aqui esperando a minha cura. Nós cremos que de vez em quando as águas se movimentam através dos anjos, e aquele primeiro que adentrar as águas recebe a cura. Mas não tem ninguém que me coloca nessas águas. Quando eu tento chegar às águas, alguém já foi à minha frente, já recebeu o milagre no meu lugar. Ele disse: filho, meu amigo querido, você não vai precisar entrar nessas águas, porque eu te levanto nessa noite. Pega a tua cama e anda, filho. Aquele homem pega a cama e poderia falar: deixa essa cama aí, você não precisa mais dela, você não precisa mais usar essa cama. Mas olha o que ele fez. Falou: filho, levanta da tua cama, pega ela e anda. Aquele homem não tinha amigos, mas ele encontrou tantas pessoas para apontar o dedo. Quem é você para levantar no dia de sábado? O dia de sábado não pode curar, não pode fazer nada, não pode trabalhar, e você está aí sendo curado. E falou assim: quem sou eu? Eu não sei quem sou eu, mas eu sei que tem um homem que falou para mim andar, e eu andei. Por que, pastor? Jesus então falou para ele carregar aquela cama. Irmãos, tem muitas coisas na nossa vida que nós temos que carregar, não para dar valor naquilo que nós estamos carregando, mas para se lembrar da onde Jesus nos tirou e saber para onde nós não queremos mais voltar. Aquele homem saiu andando depois de 38 anos com a cama debaixo do seu braço e falando: olha aqui, até hoje você me aprisionou, mas a partir de hoje você anda debaixo do meu braço e eu te levo para onde eu quiser. Mas o amigo verdadeiro não te abandona, irmãos. As pessoas perguntaram para ele: homem, quem te curou? Quem te deu ordem para você levantar? Eu falei: eu não sei. Mas aquele homem estava tão grato a Deus que ele vai ao templo adorar o Senhor. E quando chega lá, quem ele encontra? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que havia falado para ele, ele aponta: foi aquele homem. Ele falou para mim levantar e andar, e por causa dele estou andando. E Jesus chega até ele e fala: filho, esta cama te acompanhou por 38 anos. Eu sou Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, e só te falo algo: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso é a renúncia que Deus pede para cada um de nós, irmãos. Deus não está dizendo para você mudar tuas vestes, para mudar teu comportamento. Deus não está falando para você mudar a tua vida disso ou daquilo, porque aquilo que você achar que tem que mudar é o próprio Espírito Santo que vai tocar em você. Não é um homem que vai te apontar, que vai dizer faça isso, faça aquilo. Automaticamente você vai sentir de Deus aquilo que precisa ser mudado, aquilo que já não serve mais para você. E Jesus ia passando e curando, Jesus ia passando e amando, Jesus ia passando e levantando,
Jesus ia passando e indiscriminadamente ia levantando vidas. E quando Jesus, irmãos, vai chegando perto da sua crucificação, havia tantas pessoas, uma multidão, qual ele havia alimentado. Tinha dado alimento, tinha alimentado com a palavra, tinha curado. E de repente você olha para a tua vida hoje e fala assim: pastor, eu já tive tantos amigos. Quando eu tinha carro, eu andava para lá e para cá e carregava meus amigos para onde eu ia. Teve época, pastor, de eu ganhar tão bem que quando eu saía para comer lanche, saía para fazer as noitadas por aí, me divertir, os amigos todos estavam comigo, eu pagava porque eu tinha. Mas aconteceu algo na minha vida, pastor, eu perdi o emprego, o carro que eu tinha eu não consegui mais manter. E com o meu emprego e com o meu carro eu também perdi todos os meus amigos, eu não tenho mais ninguém. Bem-vindo ao clube. Se isso aconteceu com você, você pode ter certeza que aconteceu com muitos de nós que estamos aqui. Aconteceu comigo. E vai continuar acontecendo, porque o homem, irmãos, ele é falho, mas Jesus Cristo, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é sobrenatural. Ele nos ama e não nos abandona. Irmãos, havia uma grande multidão alimentada, uma grande multidão que foi liberta pelo Senhor, mas quando Jesus chega na última ceia ali, na noite de Páscoa, na última refeição que ele participa com seus discípulos, e eu te pergunto algo que eu falei aqui domingo: alguém senta na tua mesa desconhecido para comer com você? Alguém adentra a tua casa porque chegou na porta da tua casa? Você entra aqui, almoça comigo, janta comigo? Só entra, pelo menos na minha casa assim, só entra na minha casa quem eu gosto, quem é meu amigo, quem eu conheço, quem pode compartilhar de um alimento comigo. E Jesus estava reunido com seus 12 discípulos, apóstolos, e com ele estava um amigo chamado Judas, o qual ele chamou de amigo quando participou ali do mesmo prato, participou do mesmo alimento. E ele disse: um de vocês haverá de me trair ainda esta noite. E Judas olha para ele, irmãos, e diz: mestre, será que sou eu? Judas queria realmente saber se Jesus sabia quem era. E Jesus, no seu amor sobrenatural, ele olha para ele e fala assim: Judas, é você quem diz. Ele não apontou, ele não criticou, mas ele continuou amando a Judas. Quando eles saem e Jesus vai orar, irmãos, a palavra nos relata que Jesus, na sua angústia, começou a suar gotas de sangue. Tamanho era o desespero de Jesus. Ele era carne e osso como nós. Ele estava sabendo que estava chegando o momento da sua morte. E ele começa a transpirar gotas de sangue, tamanha era a sua dor e a aflição. E ele olha para os céus e diz: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas eu sei que eu vim para cumprir um objetivo, um propósito. Então que seja feita a tua vontade, Senhor. E naquele momento, irmãos, ele não tem resposta de Deus. E sabendo que não tinha resposta de Deus, ele tinha que cumprir aquilo que já foi determinado a ele lá na glória. Ele se levanta, ele se ajunta aos seus discípulos, e chega a Judas e beija a face de Jesus. E Jesus olha para ele e fala: amigo, dessa forma que tu me traz? Há relatos no Evangelho, Jesus chamando Judas de amigo. Ô irmão, nós queremos tanto agradar a Deus, nós queremos tanto milagre do Senhor. Talvez por causa de um mal entendido, por causa de uma pessoa falar isso de você, nós viramos a cara, não queremos saber, não perdoamos, não temos um amor cristão. Se possível for, passaríamos por cima dessa pessoa. Mas Jesus naquela hora olha para o seu traidor e fala: amigo, dessa forma tu me traz? O mais doído não para por aí, irmãos. O mais doído é que quando Jesus ele vai ali ao sinédrio e começa a ser julgado, preferiram o bandido, o ladrão, o assassino a ser solto,
do que o Jesus Cristo de Nazaré. E sabe quem estava gritando, irmãos? Crucifica Jesus e solta Barrabás? Talvez você nunca parou para pensar isso. A mesma multidão que foi alimentada pelos pães e peixes que o Senhor Jesus alimentou. Dentre aquela multidão que estava preferindo o bandido ao invés de Jesus, havia ali muitas pessoas que nem ouviam e estavam ouvindo ao julgamento. Havia muitas pessoas que não podiam falar e que estavam gritando: solta Barrabás e prende a Jesus. Talvez você está pensando no teu coração agora: pastor, eu tenho alimentado tantas pessoas, eu já ajudei tantas vidas e ela hoje usa isso contra mim. Com Jesus não foi diferente, meu amado. A boca que Deus libertou, que Jesus curou, estava gritando: crucifica Ele. Quando Jesus então é pregado naquela cruz, e ali está se cumprindo todo o propósito de salvação do Senhor, Jesus tinha o poder e a autoridade para falar: Senhor Deus, manda fogo e queima todo esse povo agora. Eles não são merecedores da sua glória, não são merecedores da salvação. Olha, meu Deus, aquelas pessoas que estão ali, eu posso ver cada rosto. Foi pessoas que eu curei, que eu libertei, que eu alimentei, mas estão aqui olhando a minha crucificação e com alegria. Porque depois de Jesus ser crucificado e morto, muitos saíram batendo no peito, diz a palavra, com alegria de ver tudo consumado. Mas o que Jesus fez? O que o verdadeiro amigo faz? Ele olha para os céus e diz: Senhor, eu quero te pedir algo especial por esses meus amigos e irmãos que estão aí. Perdoa eles, papai. Eles não sabem o que fazem, estão cegos. São pobres, cegos e nus, não sabem o que estão fazendo. Eu estou nessa cruz e eles nem sabem por quê. Então, papai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Irmãos, esse é o amigo que eu quero te apresentar nessa noite. Esse amigo chamado Jesus Cristo de Nazaré, que padeceu, que sofreu, que foi tocado no seu corpo com chicoteadas, que foram rasgadas a sua pele. E ali estava naquela pele rasgada o simbolismo de todas as enfermidades que hoje nós vivemos na face da terra. Mas ele, por ser o meu amigo e querer ser o teu amigo, a palavra do Senhor já lá em Isaías dizia: eis que ele levará sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse Jesus, irmãos, te oferece vida e vida em abundância. Esse Jesus, ele não quer entender o que você fez, ele não quer julgar quem você era ou deixou de ser. Ele próprio falou: eu não vim para julgar, porque aquele que vai julgar é Deus que me mandou. Eu só vim para salvar. E todo aquele que quiser, haverá salvação. Todo aquele que se entregar, eu serei o seu Senhor, eu estarei com ele. Irmãos, e quando Jesus ele anuncia a sua morte, houve uma grande preocupação no meio dos seus discípulos. Talvez você tenha um amigo tão apegado que realmente andou com você, compartilhou do teu sofrimento, da tua alegria, porque a palavra diz que nós verdadeiramente temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Essa é a verdadeira amizade. Talvez você teve um amigo que andou com você, que compartilhou do teu sofrimento, da tua alegria, que quando você estava caindo ele te levantava, e quando você estava ali no alto ele subia com você, glorificando pela tua alegria e pela tua vitória. Mas de repente esse amigo olha para você e diz: olha, tenho uma oportunidade de emprego lá em São Paulo e tenho que ir embora. O teu coração arde em tristeza, porque aquele que sempre esteve com você está indo embora. Jesus então fala: filhos, é chegado o momento de eu subir aos céus, voltar ao lado do meu Pai, e juntamente com meu Pai preparar moradas para cada um de vocês. Não turbe o vosso coração, porque eu irei ao Pai preparar moradas, porque haverá um momento que o choro, a tristeza, a angústia, a perseguição vai cair por terra, e nós viveremos juntos um momento de glória por toda a eternidade. Aquele povo desesperou, irmãos. Falou: Jesus, mas não é possível, nós fomos libertos, sarados, nós estamos do teu lado, e o Senhor, agora que nós mais precisamos continuar caminhando, o Senhor nos abandona. Ele diz: calma, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou continuar fazendo aquilo que eu preciso fazer, mas eis que enviarei o Consolador,
enviarei o Espírito Santo de Deus a estar com você. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome santo do Senhor Jesus, Ele estaria ali presente. A palavra de Deus também diz que bem-aventurado aquele que não viu, do que aquele que esteve com Ele e viu, porque creram porque viram. Mas nós estamos crendo e não vemos o Senhor Jesus, mas nós temos uma certeza que aqueles homens incrédulos daquele passado não têm, que Ele está aqui do nosso lado. Ele está aqui, irmãos, para nos conduzir, para nos proteger, para abrir a nossa mente, o nosso coração e nos conduzir sem erro e sem pecado. Esse é o chamado Espírito Santo de Deus. Irmãos, e quantas vezes eu pude e estou nesse momento podendo sentir o cheiro do Espírito Santo. E eu sei, irmãos, que o teu coração nessa noite, se ele for aberto, ele vai começar a tocar a tua vida de uma forma tão especial, e você vai sentir como um verdadeiro amigo te abraçando e dizendo: calma, porque agora eu assumo o controle da tua vida. Irmão, quantas vezes eu sirvo ao Senhor Jesus desde os meus 17 anos de idade, e hoje eu vou contar para vocês, mas vocês não contam para ninguém. Com meus 42 anos de idade, ou seja, 25 anos servindo ao Senhor, eu posso dizer uma coisa: na minha juventude, se não fosse Deus na minha vida, eu estaria morto. Eu precisei de Jesus na minha juventude. Quando eu caí em enfermidade, irmãos, eu era um jovem que treinava todos os dias na academia, tinha disposição, puxava ferro, tomava vitamina, era forte, mas nem isso, nada disso pôde salvar o meu corpo de uma enfermidade. E com 17 anos eu tive o privilégio de me render ao Senhor Jesus. E quando eu chego agora aos 42 anos de idade, eu posso dizer uma coisa com certeza: sem Ele eu não posso viver, sem Ele eu não consigo caminhar, sem Ele eu não consigo vencer as minhas lutas diárias. Irmãos, você não imagina o quanto de luta eu passo. De repente eu estou falando aqui para você, estou de camisa, de gravata, e você pode olhar: pastor, você não tem problema. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um físico, eu tenho uma saúde, eu tenho inimigos que se levantam contra mim, eu não sei porquê, mas eu tenho um amigo fiel, que está presente na minha vida todos os momentos, me dando vitória. E por isso eu posso dizer a você, querido, eu não pude viver e não conseguiria chegar até aqui se não fosse Jesus Cristo na minha vida. E falo algo com muita convicção, eu tenho certeza disso, que eu não chegarei além do que eu estou passando hoje, se Deus não estiver conduzindo a minha vida. Irmãos, haverá um momento da nossa vida que Deus vai precisar se manifestar. Deus é um Deus amoroso, Ele não é um velhinho cansado, um velhinho rancoroso, ranzinza não. Ele é um Deus todo poderoso, mas porém um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus, irmãos, que se manifestou de 3 formas diferentes: de Pai, Filho e Espírito Santo. Por que, pastor, Ele se manifestou dessas 3 formas? Existe 3 deuses? Não, irmãos, é um Deus com 3 essências num só Deus, amém? Como que eu posso entender isso, pastor? Não me entenda isso como blasfêmia, mas como um exemplo para que você possa entender a Trindade de Deus. Quem já chupou aí o sorvete napolitano? Quem conhece? Todo mundo, né? O sorvete napolitano tem 3 sabores e 3 cores diferentes, mas é sorvete, amém? Eu assisti um filme evangélico que explicou Deus mais ou menos assim. Eu falei: poxa, que bacana e que simples. Tudo é sorvete, mas tem 3 sabores, tem 3 essências diferentes. E assim é o nosso Deus. Na sua glória como Pai, Ele deu ordem ao seu Filho a se manifestar. Ele se manifesta como carne, para sentir o que eu sinto, o que você sente, para sentir as mesmas perseguições, para ter as mesmas fragilidades, para ser envergonhado como eu e você tem sido envergonhado, mas para também fazer que nós subimos aos altos montes da nossa vitória e glorificamos o nome do Senhor Deus, porque Ele tem nos salvado. Irmãos, e quando Jesus volta à sua origem, aos braços do Pai, Ele deixa o Espírito Santo de Deus, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. E que na escuridão da nossa noite, do nosso quarto, quando nós fechamos a porta, e talvez ali você só tem um LED do teu rádio relógio, do teu aparelho de som, ou talvez do teu celular, é a única coisa que entra de luz naquele quarto. O Espírito Santo de Deus, Ele consegue te enxergar no meio daquela escuridão. Ele consegue ver as lágrimas que estão correndo no teu rosto.
E talvez você, de tanta dor, tanto sofrimento, não consegue falar nada. Mas o Espírito Santo pega aquela lágrima, interpreta a tua oração, leva diante do Senhor, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e diz: Pai, o teu filho, o teu servo está passando por essa dor, por essa enfermidade, e ele precisa de uma solução. O Espírito Santo de Deus está conosco, irmãos, e Ele está levando a nossa oração hoje diante do trono de Deus. E da mesma forma que Ele tem trazido resposta para a minha vida, para a vida de todo aquele que se rende ao Senhor, Ele vai trazer resposta na tua vida hoje. Porque esse é o Deus que nós servimos, amados. Esse é o Deus amoroso, que não cabe dentro dele, de tão grande que Ele é. Ele se manifesta, trazendo bênção no meio do seu povo. Nós viemos aqui hoje, talvez cultuar ao Senhor, talvez por curiosidade, porque alguém nos chamou. Talvez nós viemos aqui hoje porque nós precisamos realmente de um milagre. E chegamos aqui, olhamos e vemos o pastor, vemos o grupo de louvor cantando, mas cadê Deus? Deus está aqui e te recebeu desde o momento que você entrou por aquela porta. E Ele diz nessa noite a teu coração: se você abrir o teu coração e lhe chamar de amigo, Ele vai te libertar de uma vez por todas. Hoje o Senhor Deus quer trazer na tua vida um encontro real. Hoje o Senhor Deus quer se fazer presente no meio da sua casa e da sua família. Tudo que você tentou até hoje sem Deus, você vai ver que com Deus tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível naquele que faz, tudo pode te fortalecer, irmãos. Eu quero te dizer que você não tem que desprezar o teu amigo terreno. Eu tenho muito poucos amigos, porque o ministro de Deus, infelizmente, irmãos, ele é muito solitário. Muitas poucas pessoas entendem ele. Mas os poucos amigos que eu tenho, eu sei que foram enviados de Deus para a minha vida. Os poucos amigos que eu tenho, eu sei que é Deus que tem colocado ao meu lado, com os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Mas eu sei que esses amigos que o Senhor tem me colocado, irmãos, são amigos limitados como eu sou limitado. E quando passa nas nossas limitações, nós temos um Deus que age por nós. Um Deus que Ele vai lá no oculto, no sobrenatural, e opera o milagre. O Deus que Ele entende a nossa situação, mesmo antes de nós expressarmos as nossas palavras ao Senhor. Hoje eu te convido a você abrir o teu coração a Deus e dizer: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero ser chamado de amigo seu. Irmãos, se você olhar para o teu lado, você não vai ver nenhum ET de orelhinha pontuda, de olho esmugalhado. Você não vai ver nenhuma pelinha verde do teu lado. O povo de Deus é um povo normal, irmãos. O povo de Deus é um povo à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Ah, pastor, mas se eu hoje fizer um voto com o Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu tenho que mudar. Irmãos, não esquenta a cabeça com isso. Sabe o que o Senhor fala? Vinde a mim como estás, eu te aceito como tu estás. Irmãos, o resto é com o Senhor. A obra é o Senhor quem faz. O que Ele vai te mostrar, o que você deve fazer ou não, é o Senhor que faz, que mostra. Porque o Senhor nunca vai te ferir, irmãos. O Senhor nunca vai te pressionar em algo que vai te gerar dor. Tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos é para que você possa abrir um sorriso e dizer: como Deus é maravilhoso, como Deus me tirou do pecado e da mentira, como Deus me tirou do engano, como Deus me fortaleceu. Esse Deus é lindo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Mas, irmãos, quando eu descobri que Deus, que através do sacrifício na cruz de Jesus Cristo de Nazaré, o momento que o meu Jesus, o teu Jesus, Ele desceu o rosto para baixo e deu seu último suspiro de vida, e antes disso Ele disse: Senhor, está consumado. Quando o relato bíblico diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, eu pude entender que o livre acesso com Deus foi aberto para todo aquele que olhar para o sacrifício da cruz e falar: Senhor Jesus, eu estou contigo. Eu estou entendendo o sacrifício que tu fez na cruz por mim, e eu aceito ele. Irmãos, eu comecei a entender que naquele momento Jesus abriu um livre acesso para que eu pudesse falar com Deus. E quantas vezes, irmãos, eu chamo Jesus para almoçar comigo? Quantas vezes, irmãos, eu chamo Jesus para andar de carro comigo?
Quantas vezes, irmãos, na solidão da minha casa, que por muitas vezes na minha juventude eu passei, mas eu comecei a entender quem era Deus, eu convidei Ele a fazer morada na minha casa comigo. Irmãos, a coisa mais gostosa é você sentir a tua oração, quando você está dizendo lado a lado para uma pessoa e ela está dizendo: entendo, estou te ouvindo. É assim que eu sinto Deus na minha vida, irmãos. Pode o mundo ao meu redor cair por terra, pode todos os meus amigos me abandonarem, pode a maioria das pessoas não me entenderem, mas quando eu olho do meu lado, eu sei que Deus está do meu lado. Eu sei que Deus está colocando, através da presença do Espírito Santo, a mão no meu ombro e está dizendo: filhinho, não se preocupe, eu sou contigo. Não se preocupa porque eu te guardo. Não se preocupa porque toda pedra de tropeço sou eu que estou te ensinando a removê-la. Oh, meu querido, quantas vezes me colocaram dentro de uma sepultura, jogaram uma pedra imensa e eu fiquei gritando lá de dentro: e agora, Senhor, qual é a solução para a minha vida? Como eu saio daqui de dentro? Aí eu me lembro, irmãos, que Jesus fala quando Ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, e os discípulos disseram: Senhor, Lázaro, o teu amigo está morrendo e o Senhor vai ficar aqui parado. Calma, o meu amigo Lázaro, ele não morreu, simplesmente dorme para a glória do Senhor Deus. Quando ele chega ali em Betânia, irmãos, as irmãs de Lázaro vêm desesperadas: Jesus, o teu amigo Lázaro morreu. E se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Mas para Jesus, irmãos, não há impossível. Para Jesus não há morte. E Jesus lhe disse: aonde está o meu amigo Lázaro? Está ali, Senhor, a sepultura dele. Uma grande pedra foi colocada diante dessa sepultura. Ele diz: arranca essa pedra aí. Ele diz: Lázaro, meu amigo, sai para fora. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Lázaro começou a sair daquela sepultura e parecia uma múmia, todo enfaixado, não igual o nosso irmão Fábio, do dia que nós conhecemos ele, todo enfaixado. As tuas faixas eram fichinha perto da de Lázaro, Fábio, mas Jesus falou para a tua vida: sai para fora. E arrancou todas as faixas que te prendiam, tanto física como espiritualmente falando. E Lázaro sai para fora, irmãos, como uma múmia, todo enfaixado, e começa a arrancar aquelas atas de Lázaro. E Lázaro, quando olha para o seu mestre, mestre quando olha para Lázaro, seu amigo, creio que naquela hora, irmãos, um grande abraço foi dado. A presença de Deus na vida de Lázaro foi tão grande, a alegria de Jesus de ver o seu amigo de novo foi tão grande. Irmãos, eu não sei o que está na sua vida te prendendo. De repente vocês continuam dizendo: eu não preciso de Jesus na minha vida. Mas eu quero que neste momento você feche os teus olhos. Eu só vou te dizer algo, e o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração. Talvez você diz: eu não preciso de Jesus, eu caminho sem Jesus, cheguei aqui até sem Jesus, e vou continuar caminhando sem Jesus. Mas sabe aquela hora que você se pergunta na escuridão do teu quarto, talvez dirigindo o teu veículo a caminho da tua casa de volta, talvez você levanta angustiado dizendo assim: olha, eu não entendo, eu tenho tudo, eu tenho uma bela empresa, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego, eu tenho saúde, eu tenho pessoas que me cercam, mas existe na minha vida um vazio inexplicável. Existe na minha vida uma tristeza que eu não consigo explicar. Eu tenho tudo que um homem e uma mulher precisa ter para viver bem, mas tem algo na minha vida que não me completa. Eu quero te dizer que esta é a tua alma gritando e ansiando pela presença do Deus Altíssimo na tua vida. Irmãos, não espera como eu esperei, porque eu tive desde os meus 12 anos de idade a oportunidade de entrar numa igreja e adorar a Deus, mas eu tirava sarro, eu blasfemava e não me entregava, até o momento que eu tive que me render ao Senhor.
Não é Deus que vai fazer alguma coisa contra você para você se render a Ele, não, irmãos. São as circunstâncias da vida. É o maligno que quer tragar as nossas almas. Não espera o maligno conseguir fazer alguma coisa contra a tua vida e você então entender que só Deus pode modificar isso. Aquele que anda com Deus, aquele que se entrega ao Senhor, aquele, como diz a palavra do Senhor aqui, ó, no capítulo 15 de João, o que antecede o versículo 15, que ele diz: olha, por vocês serem meu amigo, eu estou fazendo vocês conhecerem coisas grandes. E aqui nós temos a resposta no versículo anterior, 14: vos sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. É lógico que Deus, quando entra na nossa vida, Ele quer ver uma mudança. É lógico que Deus, quando Ele recebe a nossa vida em suas mãos, Ele quer ver uma transformação. Ele quer ver aquela angústia que nós temos dentro de nós cair por terra, e o nosso semblante se tornar um semblante de alegria. Ele quer ver, irmãos, a nossa boca dura, que muitas vezes xinga, amaldiçoa, a falar coisas diferentes e dizer: olha, o Deus que me curou, o Deus que me transformou, é o Deus que quer transformar a tua vida também. Irmãos, essa é a transformação que Deus quer fazer em nós. Ele, cada dia que passa, quer nos transformar em homens e mulheres melhores, homens e mulheres de corações puros, de mãos limpas, homens e mulheres merecedores de chegar diante da sua glória e dizer: Senhor, estou aqui para cear contigo. Homens e mulheres merecedores, o dia que eu tocar a trombeta do arrebatamento, nós seremos chamados pelo nome e sabemos que é Jesus que nos chama. Jesus vai chamar e nós vamos reconhecer a sua voz, porque amigo dele seremos. Eu não posso chamar ninguém de amigo se eu viver brigando com ele, irmãos. Eu não posso chamar ninguém de amigo se eu estiver discordando com ele a todo momento. Eu não posso chamar ninguém de amigo se eu estiver, discutindo todo momento com ele. Eu posso chamar a pessoa de amigo se eu me entender com ele, se eu tiver prazer de estar com ele, de eu compartilhar as minhas coisas com ele, ele compartilhar as coisas dele comigo. E assim Jesus é conosco, através da sua palavra Ele compartilha a sua vontade, e nós compartilhamos a Deus a nossa vida, e Deus então vem e transforma, irmãos. Eu não estou dizendo para você virar um extraterrestre, um sobrenatural, um ET, como muitos nos chamam. Eu entregar minha vida para Jesus, ser louco, ser fanático. Irmãos, aqui não tem nenhum louco e nenhum fanático. Aqui tem pessoas que entregaram a sua vida a Deus e sabe que dessa entrega não pode voltar atrás, porque senão não conseguirá vencer e viver. Não é algo que isso me faça preso. Eu tenho livre arbítrio, livre escolha, irmãos. Eu posso vir, eu posso ir, eu posso continuar. Mas aquele que uma vez conhece a glória do Deus Altíssimo jamais quer se separar dela. Aquele que uma vez é curado do seu físico, aquele que uma vez sente a presença do Espírito Santo, jamais quer deixar de viver essa presença sobrenatural. E hoje, queridos, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Aleluias. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Eu quero fazer um convite à igreja. Foi algo que Deus colocou no meu coração desde o início do projeto deste culto. Ele diz: filho, você vai fazer como fizeram com você. Da mesma forma que eu usei vidas para abençoar a tua, para te levantar, você vai fazer idêntico o como foi feito com você. Você hoje é um convidado, está em nosso meio. Você foi convidado por alguém a estar aqui. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que todos os convidados, pastor, eu fui convidado por uma pessoa a estar aqui neste culto. Eu quero que você venha à frente, meu querido, em nome de Jesus. Todos, não deixa a bênção do Senhor passar da tua vida. Se precisar afastar as cadeiras, afaste, não tem problema, depois a gente organiza. E aquele que convidou você, ele vai te abraçar nessa noite e vai começar a orar pela tua vida. Você que convidou este homem, esta mulher a estar aqui hoje, irmãos, venha e abrace ele. Deus vai te usar como um vaso na vida deste homem, desta mulher hoje. Talvez vocês são muito que nem o pessoal da clínica mesmo, são muitas pessoas, foram convidados pelo Nilton. Queridos, eu quero que vocês se abracem entre vocês, os irmãos da clínica, porque vocês vão interceder um com o outro agora. Oh Deus de poder, as pessoas que convidaram, não deixe os seus convidados sozinhos não, irmãos. Olha para eles onde eles estão aí agora e vem abraçá-los. Os irmãos que estão aí atrás, se você ver que tem alguém sozinho, venha também, abraça essa pessoa agora. Principalmente mulher, abraça a mulher, homem, abraça o homem. Irmãos, porque eu sei que a hora que você começar a orar neste lugar, Deus vai começar a derramar uma unção tão grande, um poder tão sobrenatural. Deus vai começar a derramar um amor sobre a tua vida tão sobrenatural, quando você vai sentir o abraço do próprio Senhor Jesus Cristo na tua vida nessa noite. Irmãos, você vai sair daqui hoje radiante. Você vai sair daqui hoje andando nas nuvens, diz o Senhor. Oh, aleluias. Vai orando, igreja, vai orando. O que você deseja para a vida do teu amigo? Ora por ele agora. Ora mesmo. Intercede pela vida dele em nome do Senhor Jesus. Veja bem,
Querido, o que Deus vai fazer na tua vida hoje é algo sem explicação. É algo que não se explica, porque as coisas não se explicam de Deus. Eu era um jovem que zombava da igreja do Senhor, e Deus foi lá e me curou. Deus foi lá, me curou, me resgatou e me fez um ministro do Evangelho. Como explicar isso na alma ou na vida de alguém, irmãos? Como? Não tem explicação. Deus não se explica. Deus não se explica. Então não fique perguntando como Deus vai fazer. Não fique perguntando como será, porque Deus tem os meios de te curar nessa noite. Deus tem os meios de tocar a tua vida nessa noite. Deus tem os meios de fazer você sentir a presença dEle nessa noite. Oh, aleluias. Continue orando um pelo outro, querido. Continue abençoando a vida do teu amigo. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, incrédulos para questionar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus e revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Deus vai começar a derramar uma unção diferente na tua vida hoje, irmãos. Vai preparando o teu coração aí para começar a receber a bênção do Senhor Deus. Uma bênção que vai te fortalecer, que vai te tornar ainda mais vigoroso espiritualmente falando. Essa unção de Deus vai ser enviada lá na tua casa, sobre o teu familiar, sobre o teu esposa, tua esposa, sobre os teus filhos. Porque Deus é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que opera o sobrenatural. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente
vai tocando a tua igreja, vai derramando do teu Espírito Santo agora, de uma forma tremenda e sobrenatural, Senhor. Toca teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a curar, começa a libertar, começa, Senhor, a trazer o refrigério em nome de Jesus. Santo Deus, Deus de poder e glória, vai recebendo sobre a tua vida a bênção do Senhor, igreja. Vai recebendo sobre o teu físico a cura. Vai recebendo aí na tua alma a alegria do Senhor. Todo espírito de depressão, o Senhor está dizendo que está caindo por terra hoje. O Senhor está colocando alegria dentro de você. O Senhor está colocando alegria no teu ser, aonde não havia mais alegria. Hoje o Senhor está inundando. E se Deus está falando contigo, você está sentindo essa alegria, começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Você entrou aqui hoje com uma dor no corpo, e o Senhor Deus está te mandando você procurar a dor que estava sobre a tua vida e sobre o teu corpo. Procura aí, porque ela não existe mais. O Senhor já te curou. Começa a glorificar a Deus, varão, porque a enfermidade foi embora. Vai dizendo assim bem alto para nós terminarmos. Toda a igreja bem alto para o Senhor. Você pode dar um aplauso bem forte ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores, ao que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Levanta a tua mão para o alto e diz assim: Senhor, eu te agradeço pela grande bênção e presença do Senhor na minha vida hoje. Eu saio daqui hoje, não da maneira que eu entrei, mas cheio do teu poder e da tua presença. E te peço a Deus que esta presença permaneça por todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos.